Capítulo 3, versículo 4 e 6 diz, do 4 ao 6 diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Você já sabe que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando não viu e nunca o conheceu. Querido ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui nesta manhã, todos os domingos, falando do Evangelho. O Evangelho que traz a paz, o Evangelho que Jesus Cristo pregou e anunciou à humanidade. Porque quando Ele veio a este mundo, Ele veio como Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Ele veio puro, santo, perfeito, para poder purificar a humanidade do pecado. Porque o homem peca desde o princípio. Porque quando foi no início, Deus Ele criou Adão e Eva. E ali Deus disse para Adão não comer da árvore do fruto da vida, é daquela árvore do bem do conhecimento, porque no dia que ele comesse, ele não viveria, mas ele morreria. E Adão, aleluia, desobedeceu a Deus, foi tentada, aleluia, a mulher foi tentada através daquela serpente e comeu daquela fruta, porque aquela fruta era linda, aleluia, perante os olhos. Assim também é o pecado ele é lindo diante dos olhos. A gente olha e pensa que não faz mal nenhum, pode continuar pecando. É por isso que a humanidade tem se enganado nesses últimos tempos. O homem tem se levado e tem andado e corrido em porta larga, porque o pecado, ele é como uma fruta linda, desejável ao paladar, desejável aos olhos. Mas nesta manhã, nós fomos levantados por Deus para poder trazer uma palavra de arrependimento ao seu coração, porque esta palavra chama-se o Evangelho de paz. Porque todo homem, toda criatura que tem um encontro com Cristo, ele não vive na prática do pecado, porque o pecado é a quebra da lei. Porque o homem que peca, ele não viu a Deus e nunca o conheceu. Aleluia. E aqui diz, meu amado, que o pecado, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Deus, ele estabeleceu uma lei para o homem, porque a alma que pecasse, a alma morreria. Deus estabeleceu a lei para que o homem não viesse a pecar, mas ele viu que a lei não podia remover o pecado da humanidade. E sabe o que foi que Deus fez? No livro de João, capítulo 3, versículo 16 diz que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero te dizer nesta manhã, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que o homem, que o ser humano que ama o pecado, ele é escravo do pecado. O homem que não vive na palavra de Deus, que não vive na obediência, ele ainda está na luz. Ele não teve encontro com Deus e ele não conhece a Deus, porque em Deus não há pecado, em Deus não tem, aleluia, a escuridão, porque Deus, ele é luz. E todos aqueles que conhecem a Deus têm que viver na luz, porque Jesus, ele é a luz. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para o mundo, um mundo de treva, e no mundo só havia escuridão. E quando ele chegava, aonde ele chegava, ele brilhava, porque Jesus Cristo, ele veio tirar pecado, e somente o sangue de Cristo tem o poder para remover o pecado do homem. O homem pecou desde o princípio, mas Jesus, ele veio na forma do segundo Adão, não para pecar e não para levar o homem à condenação, mas para dizer que só nele encontra a vida eterna e libertação de todo pecado. É por isso que as pessoas têm que ouvir o Evangelho. É por isso que você tem que crer, meu querido ouvinte, porque o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ai de mim se não crer nesta palavra, ai de você se não acreditar nessa palavra escrita, porque a palavra tem que ser pregada, querido. Nós temos que pregar gritando sim, querido, porque Jesus, ele está voltando e a humanidade está com os olhos vendados, porque o pecado faz com que o homem se separe de Deus. O pecado faz com que o homem ande como cego. Assim como o cego precisa de uma ajuda de alguém para guiar o caminho, assim também é o homem. O homem sem Deus, ele é cego, porque ele acha que tudo vê, ele tudo sabe, mas ele não conhece, ele não compreende que a alma dele está à beira da destruição. A alma dele precisa de um resgate, e esse resgate foi conquistado ali na cruz do Calvário. Só precisa você abrir os teus olhos e enxergar Jesus na tua vida, para que você seja salvo, meu querido. Aqui diz na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 8, no versículo 6, versículo 36, diz, olha: se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Aleluia. O escravo não
família. Jesus, ele estava dizendo a palavra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca, aleluia, é escravo do pecado. Jesus, ele estava advertindo aquele povo, que aquele povo, aleluia, não é diferente do povo de hoje. Nós anunciamos o evangelho, mas o povo ignora. O povo não quer saber a verdade. O povo quer continuar na mentira, quer continuar cego. Mas eu quero te dizer que Jesus te ama, ele tem o poder para te libertar. Jesus, ele tem o poder para te libertar das drogas, querido. Ele tem o poder para te libertar do pecado. Porque o pecado não é bom para a carne, querido, mas para o Espírito é destruição. Você irá prestar conta com Deus de tudo que tu faz nessa terra, querido. E Jesus, ele está deixando bem claro. Olha, o escravo, ele não vai ficar para sempre com a família. Aquele que ama o pecado, ele é escravo do pecado. Então, se eu amo a bebida, se eu amo a prostituição, se eu amo a macumbaria, a feitiçaria, a idolatria, se eu sou incrédulo, eu não creio na palavra. Querido, eu estou vivendo uma vida de pecado. Querido, nós não estamos aqui para dizer que somos melhores do que vocês, não. Nós somos também, aleluia, pessoas pecadoras. Mas há uma grande diferença. Nós ouvimos esta palavra e entregamos a nossa vida para Cristo. Porque Jesus disse, quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então eu quero te dizer, querido, que os teus pecados vão te arrastar para o inferno. Jesus, ele diz a palavra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Amados, se o homem não reconhecer que é um pecador miserável, e sem Deus ele não é nada, ele não vai ser salvo. Você nunca verá Deus se você não abrir os teus olhos e tirar dos teus olhos essa venda escura que te tampa da verdade. Jesus, ele diz, olha, em João 8, versículo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem que conhece Jesus, ele é liberto das drogas. O homem que conhece Jesus é liberto do álcool, das bebidas. O homem que é alcoólatra, que não consegue se dominar, porque prefere viver bebendo, acorda de manhã, dorme bebendo, acorda, quer beber, porque precisa de alimentar o pecado. Assim também uma prostituta. A prostituta não consegue se libertar sozinha. Aleluia. Mas Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja em terra, ainda que esteja morto, viverás. Eu quero te dizer, querido, que a vida que Jesus tem para ti não é uma vida de pecado. Muitas pessoas dizem assim, mas qual é a pessoa que vive nesse mundo e não peca? Amado, se você crê na palavra de Deus, se você entregar a tua vida para Jesus, Jesus, ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai te dar um novo coração. Ele vai te libertar daquilo que te prende. Porque o pecado, aleluia, prende o homem. O homem quer ser um homem bom, um pai de família, quer amar a esposa, quer amar o filho, mas ele não consegue, porque o pecado arrasta ele para outras mulheres. E não consegue amar nem a família, não consegue amar ninguém. E sabe o que o pecado faz com a humanidade? O pecado mata, o pecado rouba a paz, o pecado traz destruição, traz miséria. Mas sabe o que Jesus ele diz lá no versículo de Mateus, capítulo 11, versículo 28 adiante? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, querido. Eu quero te dizer que quando Jesus veio sobre esta terra, ele olhou para aquelas pessoas, ele ainda olha para ti e te diz, filho, se tu soubesse que eu sou, aleluia, a solução para o teu problema, tu deixaria a bebida, tu deixaria a mentira, tu deixaria aquilo que te prende e acreditaria nas minhas palavras e entenderia que eu tenho vida eterna para você. Porque todo homem, todo ser vivente tem a vontade de viver eternamente. Nós não queremos morrer não, querido. Nós queremos ser felizes. Mas o homem se engana porque ele quer ser feliz na droga. O homem se engana porque ele quer ser feliz na porta larga, chamada mundo. E o que Deus diz? Não é mesmo o mundo, não que no mundo há. Porque o mundo Pai não está no mundo, mas está naquele que faz a vontade dele. Esse sim permanece para sempre, querido. Se você amar o mundo, se você amar as coisas que o mundo te oferece, o amor de Deus não vai poder estar junto contigo. A tua vida não vai ser prolongada. Mas sabe de uma coisa, querido? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo fica novo, tudo fica mudado. Porque é uma paz dentro do nosso coração. E nós proclamamos este evangelho porque sabemos que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e perdoou todos os nossos pecados. Somos livres.
pessoas do mundo acham que são livres porque pode fazer o que bem quer na vida. Mas se engana, porque no versículo, a Bíblia diz aí em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre vós e vocês sejam salvos. Sabe quem é o Deus desse século, querido? É Satanás. Porque o Satanás, ele vem como ladrão. Ele veio matar, roubar, destruir. Jesus, ele veio trazer paz, ele veio trazer vida. Mas para que você venha ter paz na tua vida, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa fazer uma escolha. Jesus, ele disse assim: aquele que ama a sua própria vida por amor de mim e do Evangelho, se não quiser perder a tua vida, aleluia, você vai perder. Porque se tu ama mais a tua vida do que Jesus, tu vai perder a tua vida, querido. A tua alma tem um grande valor. Jesus derramou toda a lágrima, todo o sangue dele ali na cruz do Calvário, querido, para te resgatar do meio da morte. Jesus, ele te ama e ele não quer ver seus filhos indo para o inferno, não. Ele não quer ver ninguém padecer. É por isso que nós estamos aqui gritando como louco, dizendo: acordem, abre os teus olhos e veja que Jesus está estendendo as mãos dele sobre a tua vida. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades nos separam de Deus. Os nossos pecados separam o homem de Deus. Porque quando Adão pecou, o homem se escondeu de Deus, e até hoje anda se escondendo. E Deus, ele procura onde está o Adão. Porque o homem corajoso não é aquele que renuncia a Deus quando a gente convida para aceitar Jesus. O corajoso é aquele que diz: Senhor, basta! Hoje eu não quero mais viver dominado pelo pecado. A partir de hoje, Senhor, eu quero um conserto na minha vida. Porque quem aqui não sabe o que é certo e o que é errado? Quem aqui não sabe o que é pecador, querido? O Senhor, ele te mostra que tu é pecador, mas você fica se enganando, achando que porque é pecador, o Senhor sabe que você é pecador e você permanece em pé. Mas o Senhor, ele te diz: se você crê, ainda que esteja morto, viverás. Se você acreditar nessas escrituras, tua vida vai mudar, o teu casamento, a tua história, porque o Senhor, ele muda, querido. Mas para ele mudar, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa abrir a boca, porque no livro de Romanos, capítulo 9, 10, diz assim, ó: se com tua boca tu confessares e com teu coração tu creres, tu serás salvo. Jesus também, ele diz: aquele que me aceitar diante dos homens, eu aceitarei diante do meu Pai que está no céu. Escuta, e Deus, ele está lá do céu contemplando a tua vida agora. Ele sabe se você está dando crédito à palavra dele ou não. Se você está, aleluia, entendendo. Lá em Apocalipse diz 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. O Senhor, ele está batendo lá de fora do teu coração. Tum, tum, tum. Se tu ouvir a voz de Deus, ele vai entrar, ele vai fazer morada, ele vai remover este coração de pedra, ele vai tirar a incredulidade, ele vai fazer você ter fé, ele vai fazer você acreditar que ele pode mudar a tua vida, que você não é perdedor, que você é filho de Deus, e o Senhor quer te salvar e perdoar todos os teus pecados. E sabe o que Deus vai fazer contigo? Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai te salvar, ele vai te dar um novo coração, ele vai colocar dentro de ti o refrigério. É por isso que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É preciso o homem se arrepender para ter refrigério, querido. Nós queremos ter paz, nós queremos ter sossego. Mas se você é uma pessoa que vive amando o pecado, se você não quer abrir mão da tua vida, você vai continuar no erro. Porque Jesus, ele olhava para aquela cidade e ele diz: vocês vão perecer, vocês não vão morrer, porque vocês não deram crédito à verdade. O Senhor, ele chora pela tua alma, porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que o homem pode dar em troca da alma? Eu te pergunto, querido, o que é que tu pode dar? Qual é o dinheiro que tu tem? Se tu tem fazenda, se tu tem carro, se tu tem um emprego melhor, se tu é importante, querido, quem é que vai comprar a tua salvação? Quem é que vai comprar a tua alma? Quem? É só Jesus, querido. Jesus, ele se apresenta como o caminho, Jesus se apresenta como a água, Jesus se apresenta como a vida, Jesus se apresenta como a solução. Ele é a saída para a humanidade, para ti. Ele é a solução para vocês. Escute bem, porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitos têm ouvido, ouvem, mas não entende, não entende. Muitos têm olhos, vê, mas não compreende. O mundo está destruído. O mundo está se acabando, as pessoas estão se matando. Aleluia. O diabo não está brincando de ser diabo, não, querido. Ele está destruindo e induzindo muitas pessoas ao engano. E dizendo que o errado é o certo. E o certo é errado. É errado ficar gritando aqui na praça como doido. É certo se prostituir e tá matando. É certo para o mundo. Mas eu quero te dizer que se você está perdido, se você está em treva, Jesus é a luz, é a solução para te resgatar. Ele está com as mãos estendidas para te resgatar. Muitos até dizem assim: mas se o Senhor quiser me salvar, Ele me salva. O Senhor quer te salvar. O dia da oportunidade da salvação é hoje. O Senhor, Ele tem sede da tua alma, querido. Porque se Ele não tivesse sede, não teria nos acordado bem cedinho para estar aqui de manhã gritando e falando que Jesus é tudo. Que Jesus, Ele nos salvou. Onde antes nós vivíamos em treva. Antes nós éramos como vocês. Nós não dávamos crédito à verdade. Mas um dia esta palavra bradou mais forte. Ela entrou na nossa alma. Nós sentimos carência de Deus. Deus, Ele quer fazer isso com o homem. Em vez do homem estar se prostrando ao pecado, você tem que se prostrar e servir a Deus. O Senhor te ama. Que você possa entender esta palavra nesta manhã. Eu deixo esta palavra em nome do Senhor Jesus.